pô, tamo junto. Valeu. Fala galera, começando aqui mais um Pega a Visão no nosso Clique Esportivo. Hoje a gente vai falar de uma briga insana, né? A briga pela liderança, pelo título do Campeonato Brasileiro, tá pegando fogo essa última rodada. Os times até não conseguiram aproveitar muito bem a rodada, né? O Botafogo tomou uma virada, mais uma virada absurda diante do Grêmio, colocou o Grêmio completamente na briga. Palmeiras e Red Bull Bragantino não conseguiram aproveitar. E aí, Flamengo e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro até que empatou na rodada, né? Mas está próximo ali. E o Flamengo conseguiu ganhar do Palmeiras, tá pertinho ali da briga também. Então, uma situação assim bem complexa, bem atípica, definitivamente uma das disputas mais acirradas que a gente já teve nessa primeira divisão, na Série A de pontos corridos, desde que ela passou a ser disputada aí nesse formato de pontos corridos, né? Dá até para traçar alguns paralelos dessa disputa pelo título com edições anteriores, né? Essa é a primeira vez, por exemplo, que a gente tem na 33ª rodada 3 equipes empatadas em pontos. A gente tem Botafogo, Grêmio e Palmeiras, todas com 59 pontos. E aí, claro que isso ainda pode mudar, porque existem jogos atrasados, né? O Botafogo tem um jogo a menos do que Grêmio e Palmeiras. Então, esse número pode mudar. O próprio Bragantino também tem jogo atrasado também. Então, obviamente, esse cenário ainda pode mudar na medida em que a gente for colocando esses jogos nas posições corretas, né? Fato é que a briga está muito interessante para quem está olhando de fora, né? Para quem está envolvido ali, o nervosismo é grande, especialmente para o torcedor do Botafogo, que o Botafogo chegou a abrir 13 pontos de vantagem, então não vive um momento nada bom a equipe do Botafogo, e já já a gente vai destacar um pouco mais o confronto entre Botafogo e Bragantino. Aliás, a próxima rodada com essa situação toda de tabela, né, a próxima rodada vai ser também muito decisiva, especialmente por conta desse confronto entre Red Bull Bragantino e Botafogo, jogo que acontece lá no Abigedide, em Bragança Paulista. A rodada tem também Palmeiras e Inter e Grêmio e Corinthians, além do Fla-Flu, que vai ser decisivo. O Flamengo tem jogos a menos também. Então, o Flamengo tem um jogo a menos, né, do que em Grêmio e Palmeiras, por exemplo, e tem 56 pontos, né? Se o Flamengo tivesse vencido o Bragantino, se esse jogo tivesse ocorrido na posição correta ali, na data original dele, o Flamengo poderia ter 59 pontos. Poderia ser mais um time com 59 pontos, né? Caso contrário, se o Bragantino tivesse vencido, o Bragantino era o líder. Então tá tudo muito embolado. E a rodada ainda tem Atlético Mineiro e Goiás, não dá para tirar o Atlético Mineiro da briga, 54 pontos, 33 jogos, a bem verdade, tem jogos a mais do que Flamengo, Bragantino e Botafogo, mas vive um bom momento e tá na briga também, tá todo mundo no bolo, não dá para tirar ninguém dessa disputa pela taça do Brasileirão. E aí, traçando paralelos aí com edições anteriores, já falei aqui dos 3 primeiros colocados com 59 pontos, mas é também a primeira vez que um quarto colocado tem apenas um ponto de diferença em relação ao líder. Isso nunca tinha ocorrido. O Bragantino, com 58 pontos, jogo a menos, tem somente um ponto a menos que o Botafogo, que é o líder também com um jogo a menos. A gente nunca tinha tido esse cenário, o recorde até então era de 3 pontos do primeiro para o quarto colocado, uma diferença que ocorreu em 2011. Aliás, 2011 tem algumas semelhanças aí com 2023. Se a gente pegar ali a diferença do primeiro para o quinto, são 3 pontos que separam o Botafogo do Flamengo, é a mesma diferença que o Corinthians tinha para o Flamengo. O Corinthians era o líder em 2011 com 58 pontos e o Flamengo era o quinto colocado com 55 pontos. Foram as únicas vezes que a gente teve uma diferença tão pequena, 2023 e 2011. Do primeiro para o sexto, a mesma coisa. O Botafogo tem 5 pontos de vantagem em relação ao Atlético Mineiro, os mesmos 5 pontos que o Corinthians de 2011, líder, tinha em relação ao Figueirense, que era o sexto colocado, tinha 53 pontos, o Corinthians tinha 58. E aí vale a pena a gente pensar, né, como foi que terminou 2011. Por mais que o campeonato estivesse tão equilibrado, tão parecido com 2023, as 3 primeiras posições, elas ficaram intactas, assim, se a gente comparasse com a tabela final do campeonato, porque o Corinthians era o líder na 33ª rodada, terminou como campeão, o Vasco era o segundo colocado, terminou como vice-líder, e o Fluminense era o terceiro colocado e terminou da mesma forma, terminou em terceiro lá em 2011. Daí para baixo, as mudanças ocorreram, né? O Botafogo, que era o quarto colocado, terminou na nona posição, o Flamengo era o quinto, terminou em quarto, subiu uma posiçãozinha ali, ganhou a posição do Botafogo, e o Figueirense, que era o sexto, acabou perdendo a posição, terminou em sétimo. De qualquer forma, as tabelas, nesse momento, nesse recorte assim, de 33 rodadas, elas eram muito semelhantes. E aí a gente vai destacar um pouco mais esse confronto entre Botafogo e Bragantino, beleza? Primeiro passar pelo histórico
do confronto, foram 22 jogos até aqui. A vantagem é do Botafogo, tá? O Botafogo venceu 9, o Bragantino venceu 7. Tivemos ainda mais 6 empates. E nos últimos 3 jogos deu Botafogo. O Botafogo venceu no primeiro turno esse ano, venceu por 2-0. No ano passado, pelo Brasileirão, venceu as duas. Venceu em casa por 2-1 e venceu como visitante por 1-0. Então, nos 3 últimos jogos, deu Botafogo, que acabou abrindo essa vantagem aí em relação ao Bragantino. Momento atual, bem distante, bem indiferente entre essas duas equipes. O Bragantino, começa pelo Bragantino, que é o mandante, perdeu para o São Paulo nessa rodada, é bem verdade, mas vive um bom momento no Brasileirão. Havia vencido o Corinthians, antes havia vencido o Goiás, perdeu para o Atlético. Antes dessa derrota do Atlético, vinha numa sequência aí de alguns jogos sem perder. A última derrota havia sido lá em agosto, diante do Bahia. Então, o Bragantino, dá para dizer que vive um bom momento no Brasileiro. Coisa que não ocorre com o Botafogo, tá? Botafogo, vou puxar aqui, começou o Campeonato Brasileiro assim, com uma arrancada alucinante, né? Abriu 13 pontos de vantagem na liderança, mas agora vem de 4 derrotas seguidas para Grêmio, Vasco, Palmeiras e Cuiabá. Grêmio e Palmeiras, 2 jogos assim marcantes, 2 confrontos diretos, onde o Botafogo vencia o jogo e cedeu viradas épicas, eu diria. Então, com certeza, se o Botafogo perder esse título, esses jogos ficarão muito marcados, tanto o do Grêmio quanto o do Palmeiras. E não foi a primeira sequência de 4 derrotas do Botafogo na temporada, né? O Botafogo já havia perdido para Corinthians, Atlético Mineiro, Flamengo e Defensa e Justiça. Bem verdade que Defensa e Justiça, num cenário diferente, uma competição diferente lá pela Sul-Americana, mas ainda assim foram 3 derrotas seguidas no Brasileirão que cobraram o seu preço, né? Então, o momento atual do Botafogo é bem confuso. E aí vou só destacar aqui, em relação a dados dos jogos, falar um pouco dos escanteios, né? O Bragantino é a equipe que tem mais escanteios em média por partida, são mais de 7 escanteios por jogo, e o Botafogo está lá embaixo, né? Uma das equipes com menos escanteios por jogo, são 4,3 a cada jogo. Tá no top 4 ali de equipes com menos escanteios a favor no Brasileirão. Passar aqui também por escanteios contra, e aí as duas equipes estão mais no meio de tabela, né? O Botafogo cede 5,4 escanteios por jogo, o Bragantino cede 4,9. Então, seguindo essa tendência aí, é bem capaz de a gente ter o Bragantino tendo mais escanteios do que o Botafogo nessa partida. Beleza? É isso. Semana que vem a gente volta. Aliás, durante a programação tem com certeza mais vídeos aqui no nosso canal do Clique Esportivo e também lá no site do Clique Esportivo. Vou até dar uma dica aqui para vocês sobre, a gente falou muito sobre essas diferenças, essa comparação com 2011, e tem uma matéria muito legal lá no Clique Esportivo, que é a média de pontuação do recorte da 33ª rodada. Fala também sobre 2011 e fala também sobre esse comparativo, né? Ver em que nível de pontuação as equipes estão. Então, vale a pena dar uma chegada lá, vale clicar no Clique Esportivo. Beleza? Um abraço. Beleza, partir para o segundo vídeo agora. Já emenda de vez aí, tá? O cara, vou Oi. marcar aqui para a galera da edição. Beleza. Já vou embora aqui. Fala galera, começando aqui mais um Pega a Visão no Clique Esportivo. Hoje um programa um pouquinho diferente, a gente não vai destacar um jogo especificamente, mas vamos falar um pouco do América Mineiro, né? O América Mineiro acabou confirmando o seu rebaixamento na última rodada, perdeu para o Curitiba em casa, e um resultado que coloca uma pá de cal, né? Na campanha do América, que já dava o rebaixamento assim como praticamente certo, praticamente garantido. E agora apenas houve a confirmação matemática, né? Foram 21 pontos até aqui no Campeonato Brasileiro. Essa é a 7ª pior campanha de uma equipe no recorde de 33 rodadas, né? O campeonato não acabou ainda, a gente vai ver como o América vai se comportar agora. Mas se a gente pegasse todas as edições dos pontos corridos com 20 clubes na 33ª rodada, a campanha do América é a 7ª pior. E mais do que isso, é a pior defesa também nesse recorde de 33 jogos, é a pior defesa da história do Brasileirão de pontos corridos com 20 clubes, empatado com o Avaí 2011. Foram 69 gols sofridos, o que dá uma média de mais de 2 gols por partida. É muito difícil uma equipe permanecer na Série A com 2,09. A gente está vendo aqui 2,09 gols por jogo. Mesma média que o Avaí tinha na 33ª rodada de 2011. E em 2011 o Avaí acabou caindo
inclusive na lanterna, tá? É muito complicado você conseguir escapar do rebaixamento tomando tanto gol assim. Você já sai em cada jogo perdendo por 2-0, mais ou menos isso. Então, é muito difícil, de fato. E aí a gente vai passar um pouquinho aqui sobre o histórico das participações do América Mineiro, tá? Puxar aqui as participações por equipe. O América Mineiro, ele encerrou agora uma sequência de 3 edições seguidas na Série A. O América Mineiro havia subido em 2020 e permaneceu em 2021 e 2022, acaba caindo agora em 2023. Essa foi a maior sequência do América Mineiro nos pontos corridos, assim, a maior sequência participando da Série A e puxando todo o histórico do Brasileirão. O América não tinha uma sequência como essa desde 1979. Entre 71 e 79 foram 9 participações seguidas do América na primeira divisão, depois acabou caindo para a B, esteve na B durante muito tempo, disputou a C em 90, depois voltaria a disputar a Série C lá em 2005, foram 4 anos de Série C, intercalados com uma não participação, né, no Campeonato Brasileiro. O América não participou do Brasileiro em 2007. Aí depois subiu em 2011. Em 2011, o América conseguiu acesso já no primeiro ano. Aí vale a pena até a gente observar quanto tempo o América passou para conseguir voltar à Série A nos anos em que esteve na Série B, pelo menos esse recorte mais recente, né? Em 2010 conseguiu esse acesso, logo depois de ter subido para C, voltou à Série A, e aí, obviamente, tinha muito tempo que o América não participava da Série A, né? Acabou caindo em 2011, e nesse recorte aí, pós 2011, o América demorou um pouco mais para conseguir retornar. Foram 4 participações seguidas na Série B, até conseguir retornar ali em 2015. Disputou por um ano em 2016, caiu de novo, aí em 17 sobe como campeão da B, inclusive, participa mais um ano e aí cai de novo. Então foi um time que teve muita dificuldade de permanecer na Série A nesse recorte, e aí caiu para a segunda divisão. Em 2019 não conseguiu subir, em 2020 subiu, foi aquele ano que o América quase foi campeão, né? Disputou ali com a Chapecoense, perdeu no saldo de gols, no final das contas, o título para a Chapecoense, mas conseguiu subir, que era importante. E agora, nesse recorte, foram 3 anos seguidos na Série A, e fica aqui a torcida para que o Coelho possa retornar no ano que vem. O América, que é uma das equipes que mais participou da Série B, vou puxar aqui nosso ranking, o América é a 6ª equipe que mais participou da Série B, foram 25 participações, vai para a 6ª participação agora, para a 26ª participação na Série B. Inclusive, na verdade, nesse recorte, se a gente pegar aqui as equipes que estão na frente do América em participações, a gente tem ali o CRB, Ceará, Criciúma, Londrina e Avaí. Inclusive, o América vai se igualar agora a Criciúma, Londrina e Avaí. E tem um detalhe, né? Se a gente observar esses times que estão à frente do América, nenhum deles é da região Sudeste. No recorte da região Sudeste, o América é o time que mais vezes disputou a Série B. Em segundo lugar vem ali a Ponte Preta com 21 participações, e também o Americano do Rio, o Guarani, por aí vai. Mas dos times do Sudeste, o América é o que mais vezes esteve na Série B. E em Minas a vantagem assim, é muito grande, né? Em relação à participação na Série B especificamente. O América tem as 25 participações dele. O segundo colocado é o Boa Esporte com 7. Então, uma diferença bem grande assim em relação ao segundo colocado. Depois tem Uberlândia, Ipatinga e Uberaba. Aí sim aparecendo o Cruzeiro com 3 participações. Então, é esse o histórico de participações do América, e mais uma vez a torcida para que no ano que vem a gente possa ver o América subindo novamente, beleza? Um abraço. Pronto, Pedro. Beleza, meu velho.